Primeiro governo Vargas. A era Vargas foi o período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, que governou ininterruptamente o Brasil entre 1930 e 45. Posteriormente, Vargas assumiu ainda outro mandato entre 1951 e 1954. A passagem de Vargas pela presidência representou uma nova era na história do país em face das mudanças ocorridas na sociedade brasileira, através das medidas socioeconômicas e políticas adotadas em seus governos. A própria chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira na política, encerrando assim a chamada política do café-leite. A era Vargas dividiu-se em algumas fases. A primeira diz respeito ao governo provisório que ocorreu entre 1930 e 1974. Essa foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Entretanto, a demora em se criar uma Assembleia Constituinte levou a oligarquia e indústrias paulistas a desencadearem uma guerra contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase da era Vargas iniciou-se. O período de governo constitucional começou entre 1934 e terminou em 1937. Foi um período caracterizaram também este período os conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 1930. Os conflitos entre os comunistas e integralistas, além da ferrenha oposição dos primeiros ao governo Getúlio Vargas, levaram à eclosão da chamada Intentona Comunista de 1965. O movimento foi contido com inúmeras prisões e dura repressão, servindo ainda de argumento para Getúlio Vargas realizar um novo golpe de Estado. O fechamento do Congresso em novembro de 1967 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Vargas, conhecido como Estado Novo, que entre 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu como uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em virtude da impossibilidade de Vargas de se manter no poder depois de 15 anos de governo. Durante a era Vargas, nos 15 anos de primeiro governo de Vargas, a indústria assumiu a posição da liderança que antes cabia à agricultura. A produção agrícola crescia 20% e a produção industrial crescia 125%. O Brasil começava a produzir o que antes comprava do exterior. As medidas de Vargas para a industrialização: teve a diminuição dos impostos dos produtos produzidos no Brasil, teve o aumento dos impostos nos produtos que eram produzidos no exterior. Os empréstimos das indústrias teriam juros reduzidos. Houve a abolição dos impostos interestaduais, facilitando a circulação da matéria-prima para a indústria. Teve também a fixação do salário mínimo em 1940. O governo comercializava o conflito de empresários e trabalhadores. Também teve o Conselho Nacional do Petróleo em 1938, onde qualquer jazido de petróleo encontrado em território nacional pertencia à União. Teve a criação da Siderúrgica Nacional, a CSN, a construção de usinas em 1941, como a Companhia do Vale do Rio Doce, exploração do minério de ferro como matéria-prima na indústria siderúrgica, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1955, apenas isso.